Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui. Bem-vindos ao canal Desbravando a TI. Na aula de hoje, dando seguimento aí à nossa segunda aula de como preparar um ambiente de trabalho, como preparar um ambiente de desenvolvimento. Na aula passada eu mostrei para vocês como nós baixamos e instalamos o Java junto com o Eclipse e a extensão do Window Builder para o Eclipse. Se você estiver mais voltado para a área de banco de dados, talvez você vá precisar do MySQL para estudar, certo? Então, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente baixa, instala e configura o MySQL no nosso computador, bem como o software para acesso ao banco de dados. E como da última vez, assim como eu mostrei para vocês no ambiente Windows e Linux, nessa aula também não será diferente. Mostrarei para vocês nos ambientes Windows e Linux também. Vamos lá? Primeira coisa, começando aqui pelo padrão, nosso ambiente Windows, que com quase certeza a maioria de vocês utiliza. Pessoal, existem duas formas de nós instalarmos o MySQL no computador. A primeira, um pouquinho mais complicada, consiste em ir lá no site do projeto MySQL, mysql.org, baixar o arquivo zip do instalador do MySQL e quando você extrai na sua máquina, ele vai ser um monte de arquivos executáveis. Então, consiste em você pegar, colocar na pasta certa, configurar aquilo como um serviço do Windows e está pronto. Só que isso requer que você tenha uma certa expertise de como fazer algumas coisas no sistema, o que pode acabar não sendo o caso. Então, tem uma outra forma da gente implementar o MySQL, que é junto com um servidor web, que é o XAMPP, ou XAMPP, de acordo com a sua pronúncia. Então vamos aqui acessar o site do Google. E o que vai acontecer? Junto com o MySQL, ele também vai implementar um servidor PHP, porque é muito comum pessoas que estão estudando PHP também estarem estudando o MySQL ou estudarem os dois juntos. Ele vai implementar também um servidor de arquivos via FTP e também um servidor web Java, que vai ser o Tomcat. Só que tem um pequeno problema aí no Tomcat que eu vou falar para vocês mais para frente ao longo dessa videoaula. Bom, se vocês estiverem ouvindo algum ruído no fundo, peço desculpas, é meu ventilador, porque aqui onde eu estou gravando está fazendo bastante calor. Nesse final de fevereiro, início de março aqui de 2025, está fazendo bastante calor se você estiver assistindo essa videoaula no futuro. Mas vamos lá. Aqui no Google, nós pesquisamos por XAMPP, X-A-M-P-P, XAMPP. Vai aparecer aqui o primeiro site, do apachefriends.org. De cara, ele já joga a gente para onde? Para a parte de download. Então, o legal do XAMPP é que ele é multiplataforma. Então, ele já mostra aqui a versão mais recente do XAMPP para Windows, para Linux e para macOS. Então, sem ficar rodando muito, só clicar aqui em XAMPP. Ele está falando que vai iniciar o download automaticamente. Estamos aguardando. Ver se aparece o ícone de download aqui. Bom, sim, começou. E ele está baixando. Se você se lembra da aula passada, você lembra que nós fizemos a instalação do Java pelo terminal do Windows, pela ferramenta do Winget. Se você tiver na versão mais recente do Windows 10 ou já em alguma versão do Windows 11, dá para fazer a mesma coisa. Então a gente vem aqui no terminal, no meu caso o PowerShell, serve também para o prompt de comando do Windows. Aliás, vou até demonstrar isso no prompt de comando do Windows. A gente vem aqui em menu iniciar, digita cmd, botão direito, executar como administrador, sim. Segue o mesmo processo lá do PowerShell, winget, search, XAMPP, enter. Está fazendo a busca pelo pacote pelos pacotes que contêm o nome XAMPP. E olha só, está aqui os nossos pacotes. Esse aqui é o nome da versão mais recente. Ctrl C, winget, install, Ctrl V. E pronto. Se eu apertasse Enter aqui, ele já iniciaria o download do pacote e faria a instalação. Mas como eu já baixei aqui pelo navegador e como eu falei da última vez, nem todo mundo pode estar utilizando o Windows 11 ou a versão mais recente do Windows 10. Talvez, por alguma razão, você possa estar utilizando o Windows 8, Windows 8.1, talvez até o Windows 7, vai saber. Então clicamos aqui em abrir arquivo. Se você estiver utilizando alguma versão mais antiga que o Windows 10, talvez nem essa versão aqui 8.2.12 você consiga usar. Talvez você tenha que usar alguma versão mais antiga. No caso,
Aqui ele está dando um aviso por causa do UAC, controle de conta de usuário, não tem problema nenhum, ok? Se você estiver utilizando alguma versão mais antiga do Windows, você vai precisar de uma versão mais antiga do XAMPP. Então o que você vai fazer? Você vem aqui em baixar. Independente do sistema que você vai usar, se é o Windows, Linux ou OS X ou macOS, como você queira chamar, você vai vir aqui em mais downloads e ele vai jogar você na pasta do SourceForge. Você vem aqui na pasta do XAMPP de acordo com o seu sistema, no caso que eu estou mostrando aqui o Windows, vocês podem ver onde tem a maior quantidade de downloads. No caso eu baixei a versão 8.2.12, que é essa aqui. Se você precisar de alguma versão mais antiga, é aqui que você vai procurar. Normalmente, as versões suportadas ali ainda pelo Windows 7, pelo Windows 8, elas foram postadas até 2022. Então, por exemplo, essa 8.0, 7.4, 8.0.15, talvez funcione aí em um sistema um pouquinho mais antigo. Mas voltando para cá, para o Windows 10, tela de setup do XAMPP, próximo. Aqui que mora a parte importante. O que você vai instalar? Esse servidor Apache, nota que ele já veio habilitado, você não consegue desabilitar. O que é isso? O Apache é o servidor do PHP. Para quem está desenvolvendo o PHP, é isso aqui que vai permitir o PHP executar na sua máquina. MySQL, que é o que nos interessa, o banco de dados. FileZilla, eu recomendo deixar marcado também, embora eu não pretenda mostrar aqui para vocês nós trabalhando nós trabalhar com o servidor FTP. Mercury você pode desmarcar. E o Tomcat, o que é o Tomcat? É a mesma coisa que o Apache, só que para o Java. Recomendo você deixar marcado também. Perl você pode desabilitar. Linguagem de programação PHP nem tem como você desabilitar, e ainda bem, porque nós vamos precisar do PHP para, de primeiro momento, configurar o MySQL. phpMyAdmin, isso aqui tem que estar marcado por padrão e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Já o Webalizer e o Fake Sendmail podemos desmarcar também. Next, pasta de instalação padrão, C2.XAMPP. Eu pessoalmente não gosto de mexer nisso. Se você quiser mexer, fique à vontade. Next, linguagem padrão de instalação English. Está falando que a configuração agora está pronta para iniciar a instalação do XAMPP. Next, e pronto. Ele começa a baixar e descompactar os arquivos. Enquanto ele vai preparando aqui o XAMPP, o que acontece? Eu estou mostrando para vocês a instalação do XAMPP, principalmente por causa do quê? Por causa do MySQL. É a maneira mais fácil e rápida de você implementar um banco de dados. Um dos componentes que eu pedi para você, que eu falei para vocês, deixem marcado, é o phpMyAdmin, que é o quê? É uma interface web para você gerenciar o MySQL. Então você vai criar ali os bancos de dados, fazer suas consultas e tudo mais através do navegador. Só que essa não é a forma mais legal de você fazer isso, né? A forma que você vai ver acontecendo em faculdades, escolas técnicas ou até mesmo em empresas. No geral, você vai ter o quê? Você vai ter um software de back-end que vai fazer o acesso ao motor do banco de dados. No caso do MySQL, normalmente as empresas vão utilizar o MySQL Workbench. Então, enquanto ele vai fazendo o download e a instalação do XAMPP, vamos baixar o MySQL Workbench. Vou abrir aqui mais uma guia, vamos acessar o Google. Basta digitar aqui, download MySQL Workbench. Aqui ele veio escrito Windows, mas pouco importa a versão. Aqui, Downloads MySQL Workbench. Você já cai no site da comunidade do MySQL. Primeira coisa que ele vai te perguntar é sistema operacional. Aqui você escolhe o seu sistema, se é o Windows, se é o Ubuntu, se é alguma distribuição baseada no Red Hat Enterprise, se é o Fedora, se é o macOS, ou se você quer o código-fonte para compilar para um sistema novo que talvez não tenha uma versão disponível. No nosso caso, o Windows. E olha só, ele já mostra aqui a versão de 32 e 64 bits MSI. O que é o MSI? É um pacote de instalação padrão do Windows. Versão 8.4.1, perfeito. Só clicar aqui em Download. Ele pede para você criar uma conta da Oracle. Se você não tem, pede para você criar. Se você já tem, pede para você logar. Basta você clicar aqui em No thanks, just start my download. Não, obrigado, só começa meu download. E olha só, iniciou o download do Workbench. Vamos aguardar então a conclusão
da instalação do XAMPP, para que nós possamos prosseguir com a instalação do Workbench. Bom, alguns minutinhos aqui se passaram, 2, 3, 5 minutos. Mensagem de configuração terminada, configuração completa, e ele pergunta: você deseja iniciar o painel de controle do XAMPP agora? Sim, porque vamos iniciar as configurações iniciais do XAMPP. Minimizar aqui a janela. Vamos lá. Olha só, já está aqui iniciado. Só que o que acontece? Você pode ver que todos os serviços estão com a marca Start. O que isso aqui quer dizer? Que ele ainda não está funcionando, o serviço não está rodando. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, você vai marcar aqui... não está rodando com o administrador. Então, você vem aqui em Config, Editor Padrão, Notepad++, e ele está falando módulos para serem auto-inicializados. O padrão que você vai querer auto-inicializar primeiro é o Apache e o MySQL. Futuramente, quando eu começar a falar de Java para web com vocês, você vai querer que o Tomcat seja iniciado também. Só que isso vai exigir algumas configurações posteriores. Por quê? Tomcat e Apache são servidores web, ou seja, são feitos para rodar em serviços como para rodar no seu navegador, certo? Através do protocolo HTTP ou HTTPS. O problema é que esses dois protocolos vão utilizar por padrão a mesma porta, a porta 8080. Então, um deles vai ter que ser configurado para depois utilizar outra porta, ou o Apache ou o Tomcat. Mas como a ideia agora é falarmos primeiro do MySQL e vamos precisar do Apache para rodar o PHP para configurar o MySQL, vamos deixar então o Tomcat um pouquinho de lado. Clicamos aqui em Save. Eu preciso iniciar como administrador. Então, fechamos o painel de controle. Vamos aqui na letra X de XAMPP. Painel de controle, botão direito, mais executar como administrador. Sim. Agora sim. Opa. Agora sim. Configurar, Apache MySQL, Save. Pronto. Podemos iniciar os serviços. Ele vai pedir autorização para rodar no firewall do Windows. Basta marcar aqui também redes privadas e permitir o acesso. Até porque se futuramente você quiser transformar o seu computador em um pequeno servidor caseiro para você experimentar um pouquinho de como cada coisa funciona através da rede, você vai precisar mexer no firewall. E pronto, olha só, MySQL e Apache rodando na máquina. Como é que eu faço para testar isso, professor? Você abre uma nova guia no seu navegador e digita aqui localhost, dessa forma, 2.80. Enter. E olha só, aparece aqui a mensagem de boas-vindas do XAMPP. E aproveitando que nós estamos aqui, já vamos configurar o MySQL. O MySQL ele é um SGBD. O S em SGBD vem de sistema. Se ele vem de sistema, pressupõe ter usuários. Se tem usuário, precisa de autenticação. Então, nós precisamos configurar a senha do usuário padrão. Então, nós clicamos aqui em phpMyAdmin. E cá estamos, a janela do phpMyAdmin. Professor, por que isso aqui tem a ver com PHP? Por que eu precisava do PHP instalado? Olha o que vai acontecer se eu parar o serviço do Apache. Parei e não está rodando. Eu vou atualizar a página. Ele já não consegue mais acessar. Toda aquela interface que vocês viram foi desenvolvida em PHP. E o PHP necessita do serviço Apache para executar. Então, precisamos dos dois em funcionamento. Ok, o que eu faço agora? Aqui na seção de contas de usuário, ou então se o seu tiver em inglês User Accounts, você clica aqui. E olha só, que conta que nós temos aqui? A conta do usuário root. O que é isso, root? Root é o usuário master do MySQL. É ele quem vai ter todos os privilégios de fazer tudo, inclusive criar outros usuários. Na vida real, quando você estiver lá em um ambiente de produção, desenvolvendo, cada pessoa vai ter lá o seu usuário, com as suas devidas restrições do que pode fazer ou não. Mas quando você é um estudante, você está aprendendo, você precisa ter acesso total e restrito ao banco de dados, seja ele qual for, mesmo que seja para você poder quebrar o banco de dados. Isso é o que o usuário root faz.
Mas o padrão do PHP do MySQL, quando instalado, é o usuário root não ter senha. Então, nós vamos configurar aqui. Mas, professor, qual deles? Tecnicamente, nós podemos fazer isso em qualquer um deles. Olha só, eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse localhost root. Você vem aqui em Change Password, mudar a senha. Mas primeiro eu vou vir aqui em Global. Não é aqui, é banco de dados. Aqui, informação de login. Nome de usuário, root. Nome do host, você vai trocar de local para qualquer host. Por quê? Se por um acaso você futuramente decidir que quer transformar sua máquina em um servidor, permite o acesso através da rede, você vai precisar mexer nessa configuração. Dizer que qualquer usuário de qualquer máquina vai poder acessar o banco de dados. Se você deixar só em local, o que vai acontecer? Ele vai executar só na máquina local. Só aqui que você consegue acessar. Se você tentar de fora, não vai conseguir. Então, vamos colocar aqui em qualquer host, porque qualquer computador na sua rede vai conseguir acessar. Senha, não mudar a senha. Nota que ela está em branco, não tem senha nenhuma. Você pode deixar também sem senha, o que não é muito recomendável, ou usar campo de texto. Você vem aqui e vai digitar a senha que você quer. Você também pode gerar uma nova senha, mas não vou me preocupar com isso agora. Qual senha que eu vou definir? Por padrão, vou definir a senha de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fala que é uma senha extremamente fraca, mas isso aqui é um laboratório de desenvolvimento. Você só está testando as coisas. Claro, no ambiente corporativo, quando estiver em produção, você vai usar uma senha muito mais forte do que isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novamente. Repetindo a senha. Só clicar agora em executar. Carregando. Ele pede para você salvar no navegador. Não. E pronto. Senha definida para o usuário root dentro do MySQL. Então, o MySQL já está pronto, já está configurado, está rodando. Agora nós precisamos instalar o MySQL ou MySQL Workbench. Então, voltamos aqui em Downloads, rodamos o instalador do Workbench. Apareceu aqui atrás, instalador do MySQL Workbench 8.0 Compact Edition. Next, pasta de instalação, essa aqui, não tem o que mudar. Next, você quer uma instalação completa, todas as features, né, todas as características do programa, todas as funcionalidades. Next, install. Agora, pediu aqui autorização, sim. Agora, pessoal, é só aguardar. Não tem segredo nenhum instalar o MySQL Workbench. É bem o padrão Windows. Next, next, next e finish. E olha só, está aqui a mensagem de sucesso. E ele tem a caixinha aqui. Lançar o MySQL Workbench agora. Então, assim que eu clicar em finalizar, ele vai abrir o programa. Vamos aguardá-lo carregar. Como qualquer programa, a primeira vez que ele abre, demora um pouquinho mais. Minimizar aqui o painel do Champ. E olha só. Ele está falando aqui, o MySQL Workbench não pode detectar nenhum servidor MySQL rodando, isso significa que o MySQL não está instalado ou não está em execução. Mas, vocês viram aqui no painel do Champ, ele está em execução. Então, vamos adicionar uma conexão aqui manualmente. Normalmente, ele até acha a conexão automaticamente, já configura para você. Mas se ele dá esse erro aqui, foi até bom que mostra para vocês como a gente cria uma configuração, uma conexão manualmente. Basta você clicar aqui no botão de mais, e ele vai abrir o assistente. O nome da conexão é um apelido que você vai dar para a conexão para você poder diferenciar uma da outra. Porque você pode ter 2, 3 conexões com bancos de dados diferentes rodando em servidores diferentes. Então vamos lá, eu vou chamar essa conexão aqui de default, né, conexão padrão. Modelo de conexão TCP/IP. Hostname 127.0.0.1. Pessoal, isso aqui nada mais é do que o IP da placa de rede do seu computador. Indica que eu estou falando da minha máquina, mesmo com o cabo de rede desconectado. Porta 3306. Isso aqui é a porta padrão do MySQL. Olha, se eu voltar aqui no Champ, porta de rede 3306. Professor, dá para alterar isso?
Dá, mas não é muito conveniente você ficar fazendo isso. Nome de usuário, root, sem padrão. Então, o que a gente faz? Testa a conexão. Ele está falando aqui que houve um problema na versão do servidor, na verdade uma incompatibilidade, sem problema nenhum. Continuar. Olha só, sucesso. Ele achou a conexão estabelecida. Então, basta nós clicarmos em OK. Clicamos 2 vezes na conexão. Continuar. Ok, e temos aqui ele conectado, mas por alguma razão ele não pediu a senha. Isso é um problema. Então vamos fazer o quê? Vamos reiniciar o serviço. Eu vou parar o serviço do MySQL. Vou fechar o Workbench. E vou iniciar o serviço do MySQL de novo. Ok, iniciado. Vamos abrir o Workbench novamente. Mesma coisa, se eu quiser o atalho dele no menu iniciar, é só arrastar. Também dá para fixar na área de trabalho, na barra de tarefas. Status do champ em execução. Continuar. Mais uma vez, ele não pediu a senha. Isso não devia acontecer. Vamos lá, pessoal. De volta aqui à nossa aula, descobrir qual que era o problema. Daquela forma que eu mostrei para vocês como alterar a senha, ele somente solicitaria a senha se eu estivesse tentando me conectar de outro computador, através de outra rede. Para me conectar na mesma máquina, eu precisaria alterar a senha lá em localhost, certo? Então, naquela tela onde aparece, nessa tela, onde aparece qual usuário root você deseja fazer a alteração, fica ali na parte de localhost e não na parte de qualquer host. Ele estava dando uma mensagem de erro de acesso, vamos tentar acessar novamente, vou reiniciar o serviço do PHP e do MySQL. Localhost. Mensagem de sucesso, o champ está funcionando, PHP MyAdmin. Preciso alterar a configuração no config.inc.php. Então vamos lá. Configurar. config.inc.php. Usuário root, senha, sem senha. Vamos colocar a senha aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se ele pede mais algum lugar. Não, não pede. Então está aqui a senha, arquivo, salvar. Agora foi. Era aqui, contas de usuário. Nós fizemos a alteração aqui, no usuário root, na seção de qualquer host. Ou seja, ele pediria a senha se eu tentasse acessar de outra máquina, não da mesma máquina. Para que ele solicitasse a senha na mesma máquina, a alteração teria que ser feita aqui, em localhost. Então foi só clicar aqui em root, change password e definir a senha aqui dentro. A senha que eu defini foi a mesma que vocês viram lá antes, de 1 a 8. Tanto que agora, se eu venho aqui no PHP MyAdmin, no MySQL Workbench e tento me conectar novamente, olha só, agora ele pede a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você não quiser ficar digitando a senha toda hora, você pode clicar aqui em Save Password in Vault, ok. Estabelecendo conexão, mensagem de compatibilidade. Se você não quiser ficar vendo essa mensagem toda hora, é só marcar essa caixa, don't show this message again, continue, e pronto. Aqui está o nosso MySQL Workbench funcionando e os nossos bancos de dados. Vamos fazer um teste? Use test, Ctrl Enter. Não tem nenhuma tabela aqui. Então, use php myadmin, ponto vírgula. Aqui já tem algumas tabelas. Vamos pegar a tabela relation. Então, describe pma underline underline relation.
Então aqui as tabelas, as colunas da tabela. Vamos ver se tem alguma coisa dentro dela. Select asterisco from PMA, underline, underline, relation, ponto e vírgula. Não tem nada dentro das tabelas. Tudo funcionando normalmente aqui no Windows. Como vocês viram, não tem nada de difícil, não tem segredo nenhum. E agora, pessoal, nós vamos para o lado Linux da força. Então, uma vez que entendemos como se faz isso no Windows, vamos repetir o mesmo processo aqui no Linux. O processo ele não difere muito, ele é bem parecido, mas vocês vão ver que existem algumas nuances, algumas diferenças de como fazemos as coisas no ambiente Linux para como fazemos no ambiente Linux, ok? A primeira coisa, vamos acessar aqui o Google e vai ser o download do XAMPP, da mesma forma que fizemos lá no Windows. Então, download, XAMPP. Acessamos aqui o site da Apache Friends. XAMPP para Windows, para Linux. Então vamos pegar aqui a versão mais recente, 8.2.12 com PHP 8.2, baixar 64 bits. Já deu a mensagem aqui de sucesso, vamos aguardar o início do download. Espera aparecer a notificação aqui no navegador. Manter. E pronto, já fez o download do arquivo. Vamos aproveitar que já estamos aqui e vamos baixar também o instalador do MySQL Workbench. Então, download MySQL Workbench Windows. Acessamos aqui o site do MySQL, Developer Zone. Vemos aqui em sistema operacional, Ubuntu Linux, versão do sistema, olha que coisa, ele só tem aqui as versões 24.10 e 24.04. Qual que é o problema, professor? Se você estiver usando a versão mais recente do Ubuntu, que é justamente a versão 24, não tem problema nenhum. Mas eu estou utilizando nesse momento a versão 22.04, uma LTS anterior a 24.04. Então eu vou ter que pegar uma versão mais antiga. Vamos vir aqui em Archives. Que eu me lembre, a versão do Workbench que funciona na minha distribuição, na minha versão 22.04, acho que é 8.0.30. Ubuntu Linux, é essa mesmo, 22.04. E nós temos que baixar esses dois pacotes. Então, só clicar aqui em Download. Download também. E pronto, temos os dois pacotes. Agora, precisamos abrir o terminal do sistema. Normalmente, para você abrir o terminal, a tecla de atalho Ctrl+Alt+T já funciona. Temos aqui o nosso terminal. O padrão do terminal do Linux é começar a sessão dentro da pasta do usuário. Então, se eu der aqui o comando ls, olha só, ele mostra todas as pastas relativas ao meu usuário. Área de trabalho, documentos, downloads, a pasta do Eclipse, imagens, etc. Por padrão, que eu me lembre, o Microsoft Edge ele baixa os arquivos na pasta Downloads, exatamente. Então, vamos acessar a pasta Downloads, cd espaço Downloads. Damos um comando ls para listarmos o que tem no diretório. E olha só, aqui temos aquele arquivo tar.gz do Eclipse, temos a pasta de extração do Eclipse, os arquivos do Workbench que nós baixamos, que são os arquivos .deb, e o arquivo do XAMPP. Olha só, que é um script.run. Primeiro, eu preciso dar para esse script a permissão de ser um executável. Então, digitamos o comando sudo chmod mais x, digitamos aqui XAMPP, basta apertar Tab, e ele completa o nome do arquivo. Enter. Ele vai pedir a senha de root do seu computador, você configura isso na hora da instalação do sistema. Pronto, permissão dada. Tanto que, olha só, se eu peço para ele listar o arquivo de novo, o arquivo do XAMPP agora aparece em verde. Significa agora que ele é um script executável. Para rodar esse script, simplesmente sudo espaço ponto barra XAMPP tab. Está aqui o nome do arquivo. Somente precisamos executar. Enter. Uma vez que já digitamos a senha do usuário root, ele não pede novamente. E aqui temos o instalador do XAMPP, que vocês vão ver muito parecido com o instalador do Windows. Não muda basicamente nada. Ele só troca o next por forward. Então, forward, o arquivo core, arquivo de desenvolvedores, forward. Ele está falando que o XAMPP será instalado na pasta /opt/lamp. Grave esse caminho porque ele vai ser importante depois. Forward, forward. Iniciando a instalação. Vamos aguardar.
Bom, temos aqui a mensagem de sucesso, configuração completa, e temos aqui marcada a caixa de Launch XAMPP. Deixamos ela marcada e clicamos em Finish. E ele vai iniciar o painel de controle do XAMPP. Ele é um bocado diferente do painel de controle do Windows, ele é bem mais limitado, porque no ambiente Linux o XAMPP espera que você faça as coisas mais pelo terminal. Bom, o servidor Apache já está em execução, já conseguimos acessar o XAMPP dentro aqui da máquina virtual. Então posso até digitar no navegador localhost, Enter, e olha só, ele já acessa o dashboard do XAMPP. Só que olha só, se eu tentar acessar o phpMyAdmin, ele dá que o acesso está negado. Por quê? O servidor MySQL está parado. Então vamos iniciá-lo. Aguardando. E pronto, o servidor já está rodando. Vamos tentar acessar mais uma vez. Bom, agora nós temos algum erro de configuração aqui com as senhas de acesso. Então, vejamos o que pode ser feito. Lembra que eu falei para vocês, guardem aquele caminho onde o XAMPP foi instalado? /opt/lamp. Ele vai ser útil agora. Então, cd/opt/lamp. Vamos limpar aqui a tela, clear, ls. E olha só, já estamos aqui dentro da pasta do XAMPP. Se você precisa executar esse painel de controle aqui, basta você simplesmente rodar esse script, manager-linux-x64.run. Mas nós estamos com um problema de configuração de usuário lá no MySQL. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos editar o arquivo de configuração do phpMyAdmin. Se não me falha a memória, ele está na pasta bin, ls, MySQL, não está aqui. Então, cd espaço ponto, clear novamente, ls. Vamos acessar a pasta MySQL, ls, também não está aqui. cd espaço ponto, cd phpMyAdmin, ls. Está bem aqui o arquivo, esse aqui, config.inc.php. Então, vamos editá-lo com o editor de texto. Dá para fazer isso via terminal, tem alguns editores de texto do Linux que rodam em modo de linha de comando, como por exemplo o Nano ou o Vim, mas para facilitar aqui a nossa vida eu vou utilizar um editor de interface gráfica. Eu vou utilizar aqui o Featherpad. Então, sudo featherpad e o nome do arquivo, config.inc tab. Enter. E olha só, está até marcando instância root. O arquivo está executando como usuário. Arquivo root, aqui o usuário. Por alguma razão ele gravou uma senha, que eu me lembro era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ctrl S. Vamos tentar agora. Agora foi. Não sei por que ele manteve essa configuração, isso era de um teste que eu fiz anteriormente, mas basicamente, a primeira vez que você for tentar acessar o phpMyAdmin, não é para você ter aquela mensagem de erro. Ele vai jogar aqui nessa tela para você sem problemas, porque o usuário root ele vai vir sem nenhuma senha gravada, certo? Então, para você definir alguma senha nele, você vem aqui em contas de usuário, seleciona aqui o seu usuário root em localhost, change password, e aqui você digita a sua senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da mesma forma que nós fazemos lá no Windows. Então, só você clicar aqui em executar e pronto, senha modificada com sucesso. Primeira vez que você fizer essa modificação, vai dar uma mensagem de erro, dizendo que ele não consegue se conectar, aí você faz esse processo via linha de comando que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Bom, então o que nós temos? Já temos aqui um MySQL instalado, funcional. Eu já posso por aqui começar a executar minhas primeiras queries, eu consigo já
criar os primeiros bancos de dados, fazer as primeiras tabelas, mas a ideia é que nós façamos isso via o MySQL Workbench. Então agora vem a segunda etapa, que é instalar o MySQL Workbench. Então vamos abrir aqui uma nova aba do terminal. Eu vou entrar novamente na minha pasta de downloads, ls, e olha só, eu preciso instalar esses dois arquivos. Só que eu prefiro que eles sejam executados simultaneamente. Então, como nós o fazemos? Sudo dpkg -i *.deb. Enter. Ele vai pedir a senha do usuário root. Enter. Pronto, selecionando os arquivos, iniciando a descompactação. E olha só, ele deu um tanto de erros aqui. E pessoal, isso é normal. O que isso aqui quer dizer? Que ele precisa de certas bibliotecas para instalar esses dois arquivos, mas elas simplesmente não estão instaladas no sistema, ele não conseguiu encontrar. Então, vamos executar o comando para instalar essas bibliotecas e depois rodar a instalação desses arquivos de novo. Sudo apt install -fix -broken. Enter. S para sim, ele está dizendo que essas bibliotecas foram instaladas e não são mais que essas bibliotecas aqui serão instaladas e junto com elas virão também esses novos pacotes aqui. Então, S para sim, Enter. E agora ele começa a baixar as dependências dos repositórios da distribuição e agora ele começa a instalação das bibliotecas. Agora só precisamos rodar a instalação daqueles pacotes de novo. Puxa, professor, vou ter que digitar aquela linha de comando toda, sudo dpkg -i? Não. Basta você apertar a seta para cima no seu teclado e ele lista os comandos que você digitou anteriormente. Está aqui o comando novamente, só apertar Enter. Ele vai reiniciar a instalação dos pacotes. E pronto, já está instalado. Mas, para que evitemos possíveis erros de ocorrer na tentativa de conexão entre o MySQL Workbench e o MySQL, vamos executar uma atualização no MySQL para ver se existe alguma atualização pendente. Então agora eu estou dentro da pasta do phpMyAdmin, eu vou sair daqui, cd espaço ponto, e vou entrar na pasta do MySQL, cd MySQL. Limpar a tela, clear, ls. Não é essa pasta, cd bin, aqui está, na pasta bin. E aqui na pasta bin, nós vamos executar este comando aqui, o MySQL _upgrade. Então, sudo MySQL ou MySQL _upgrade, espaço -u, para indicar o usuário que vai fazer essa atualização, é o usuário root. E -p, porque o usuário root tem senha. Enter. Vamos tentar tirar o sudo daqui. Ponto barra. Sim, precisava colocar o ponto barra na frente para executar o binário. Ele precisa do nome, da senha do usuário root, aquela que nós configuramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está falando que não precisa executar porque já está na última versão. Vamos colocar aqui --force. Novamente a senha. Ok. Se tinha alguma atualização para ser feita, ela foi feita neste momento. Vamos reiniciar o serviço do MySQL. Restart. E pronto. Agora, vamos tentar acessá-lo. Menu iniciar, desenvolvimento, MySQL Workbench. De acordo com a sua distribuição Linux, ele talvez esteja em outro lugar. E olha só, a partir do momento que você instala o Workbench após ter instalado o banco de dados do MySQL,
ele já cria a conexão para você, a local instance. Então, só clicar aqui 2 vezes. Ele vai pedir a senha do usuário root, aquela que nós configuramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. A mensagem de possível incompatibilidade, continuar de qualquer forma. E olha só, já até criou um script aqui para usar o phpMyAdmin. Vamos lá, Ctrl Enter, usou o phpMyAdmin. Podemos visualizar as tabelas. Vamos pedir para ele escrever alguma tabela aqui. A mesma, PMA Relation. Então, describe PMA underline underline relation. Ctrl, ponto e vírgula, Ctrl Enter. Aqui estão os campos que pertencem a essa tabela. Vamos visualizar os dados. Select, asterisco, from, PMA underline underline relation. E, assim como lá no Windows, também a tabela está vazia. Bom, isso já nos permitiu concluir, então, o trabalho de instalarmos o XAMPP e configurarmos o MySQL e o Apache, e também executarmos a instalação. Mas você pode perceber uma coisa, que nós não temos o Tomcat aqui. O XAMPP no Linux, por padrão, não vem com o Tomcat. Para que nós possamos instalar o Tomcat, é um trabalho à parte. Então, vamos lá. Também não é nada de muito difícil, mas exige também linhas de comando que nem fizemos até agora. Primeira coisa é procurar pelo download do Tomcat. Então, download Tomcat. Também um site da Apache. Temos aqui vamos pegar o Tomcat 10. Aqui na seção de downloads. Qual versão que nós vamos usar? Nós vamos usar o zip. Então, clicamos aqui em zip. Ele iniciou o download e foi para a minha pasta de downloads. De volta ao terminal. De volta aqui a guia na pasta downloads. Vou limpar toda essa tela. E aqui, ó, Apache Tomcat 10.1.36.zip. Zip quer dizer que é um arquivo compactado. Então eu preciso descompactar esse arquivo. Para descompactá-lo, vou precisar de um programa chamado unzip. Então, sudo unzip apache tab menos o menos d barra opt barra e enter. E pronto. Extraímos o Tomcat para a sua pasta opt barra apache Tomcat. Agora o que nós vamos fazer? De volta aqui na outra aba. Já estamos no diretório opt, só que dentro dele estamos na subpasta lamp e na subpasta bin. Vamos sair dessas duas subpastas. cd espaço ponto ponto. Novamente cd espaço ponto ponto. Tem um ponto a mais. Já estamos no diretório opt. E olha só, temos aqui a pasta Apache. Uma dica: se por um acaso você estiver em um sistema operacional que não tenha o unzip instalado, basta você executar o comando sudo apt install unzip-y. Normalmente essas distribuições como Ubuntu, Linux Mint e Pop! OS vão vir com ele instalado. Mas se você estiver, por exemplo, em um Debian que não venha com ele instalado, esse é o comando para instalar. Bom, vamos entrar na pasta do Apache. cd apache Tomcat ls. Vamos acessar a pasta bin. Então cd bin ls novamente. E olha só, repare que aqui dentro nós temos alguns arquivos. Esses arquivos .jar são arquivos feitos em Java. São bibliotecas Java que vão permitir ao Apache executar. Já que ele é um servidor para executar serviços do Java, nada mais justo que ele seja feito em Java. Temos aqui também alguns arquivos .bat. O que são esses arquivos .bat? São scripts executáveis, só que do Windows. Então, para que configuramos o Tomcat no Windows. E os arquivos .sh são também arquivos de configuração, só que para Linux. E nós precisamos dar a esses arquivos aqui a permissão para que eles sejam executáveis. Então, da mesma forma que fizemos com o XAMPP, sudo chmod espaço mais x espaço asterisco ponto sh ls. E olha só, todos os arquivos sh agora são verdes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Linux agora os enxerga como
arquivos executáveis. Para iniciar e instalar o Tomcat, basta rodarmos esse arquivo aqui, startup.sh. Então, sudo.startup.sh. Enter. Tomcat está iniciado e está rodando. Vamos ver se conseguimos acessá-lo. Localhost 2.8080, que é a porta HTTP. Já temos um bom sinal. Apareceu o ícone do Tomcat aqui. E olha só, temos aqui o Tomcat executando na máquina Linux. Bom, como disse, isso aqui futuramente servirá para que possamos desenvolver aplicações Java para web, dentro tanto do ambiente Linux quanto do ambiente Windows, mas é isso. Temos agora então MySQL instalado, executando, conectando com o Workbench, tanto no Windows quanto no Linux. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, sugestões deixem aí nos comentários. Um forte abraço, tenham uma boa vida e até a próxima!